Professor, nós estamos no 7º dia do conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Segundo algumas fontes, já são mais de 1.200 mortes, mais de 5.000 feridos, um conflito que tende a escalar. Nesse atual momento, nós estamos diante de mais um conflito, mais uma situação crônica no Oriente Médio, ou de um evento que pode mudar estruturalmente a configuração política no Oriente Médio? Rodolfo, acho que a gente pode abordar sobre os dois pontos de vista, e vou explicar por quê, né? Se a gente for ver do ponto de vista de Israel, isso é mais uma etapa de um longo confronto que vem desde a criação do Estado de Israel, com os seus vizinhos, né, que nunca aceitaram a existência do Estado de Israel, e depois da Revolução Islâmica, em 1979, o Irã passou a ser justamente o principal adversário israelense, né? Então, Israel vem ao longo da sua história travando várias guerras. A partir de 79, uma rivalidade bastante grande com o Irã criou uma série de proxies, né? No entorno de Israel, nós podemos citar aí o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen, podemos falar das milícias xiitas na Síria, no Iraque. Pois bem, com os ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro de 2023, Israel, na pessoa do primeiro-ministro Netanyahu, vira uma oportunidade de tentar aproveitar esse momento, aproveitar esse terrível ataque para pôr fim a todos os seus adversários. E aí a crise com o Irã se recrudesceu bastante. O Israel fez uma campanha contra o Hamas muito forte, muito violenta, com muitos efeitos colaterais na faixa de Gaza. A faixa de Gaza está praticamente destruída, 70 mil mortes, mas o fato é que o Hamas praticamente perdeu a efetividade na faixa de Gaza. O Hezbollah também sofreu muito, sofreu vários reveses, os Houthis sofreram reveses, e nós vamos lembrar que ano passado aconteceu um primeiro enfrentamento da história direto, né, entre Irã e Israel, com ataques do Irã, com ataques de mísseis do Irã em direção ao território israelense e ataques israelenses ao território iraniano. Em seguida, os Estados Unidos fizeram aqueles ataques contra as instalações nucleares do Irã, e então o conflito no ano passado atingiu um novo patamar. E o regime iraniano passou a estar numa posição bastante vulnerável. Então, Israel, percebendo esse momento de vulnerabilidade do regime, o momento em que a vulnerabilidade deu oportunidade para as manifestações internas, né, para a insatisfação do povo iraniano com o regime dos ayatollahs. Então, nós vimos as manifestações que começaram em dezembro e foram janeiro, todo o mês de janeiro, manifestações populares fortemente reprimidas pelo governo iraniano, mostraram para o governo israelense que esse era um momento adequado, talvez fosse um momento adequado para uma virada de jogo, botando nos termos que você colocou na pergunta, né? Talvez nesse momento de vulnerabilidade do regime iraniano, finalmente fosse um momento em que Israel conseguiria, né, fazer uma troca de regime, ou pelo menos destruir ao máximo as capacidades militares iranianas, o arquirrival de Israel. Afinal de contas, o Irã não admite a existência do Estado de Israel, né? Bem, só que o Israel não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa do apoio do poder militar norte-americano. E aí nós temos um primeiro problema na estratégia americana. Eu tenho insistido isso nas minhas entrevistas, Rodolfo, eu tenho sempre dito que está muito difícil de entender o objetivo político do governo americano. O objetivo político do governo israelense é muito claro, mas do governo americano é difícil de entender. Por quê? Porque o presidente Trump começa falando em uma troca de regime, né, alinhando-se ao objetivo israelense. Só que o presidente Trump não quer de jeito nenhum mandar tropas terrestres para o território iraniano. Ele não quer o que se chama de boots on the ground, né? O presidente Trump sempre criticou as guerras que ele chamava de guerras intermináveis dos Estados Unidos, a ação no Iraque, a ação no Afeganistão,
a desastrosa retirada das tropas americanas, vamos lembrar do Afeganistão durante o governo Biden, com pessoas penduradas no avião, né, aquelas cenas lamentáveis que nós vimos, e tudo isso foi objeto da campanha política do presidente Trump, dizendo que ele não faria isso. E a sua base de apoio, a sua base do movimento MAGA, é frontalmente contra, visceralmente contra o que eles não entendem, que é travar essas guerras lá do outro lado do mundo, né? É uma base de apoio muito voltada para os problemas internos americanos, imigração, tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Bem, só que para você fazer uma mudança de regime sem colocar tropas no terreno é muito difícil. O que aconteceu na Venezuela não se repetirá facilmente, né? Porque a Venezuela era um outro caso. A Venezuela não houve uma troca de regime, vamos lembrar, né? Houve uma troca de liderança. O regime, todo mundo simplesmente trocou a camiseta. A camiseta era Maduro Futebol Clube, os caras trocaram a camiseta, viraram Donald Trump Futebol Clube, atenderam todos os objetivos dos Estados Unidos, mas os caras são os mesmos. É o Diosdado Cabello, é o Vladimir Padrino Lopes, a própria vice-presidente. Então, isso é impossível de imaginar que vá acontecer no Irã, né? Você não imagina que o filho do Ayatollah Ali Khamenei, que se diz, né, se especula, o Mojtaba Khamenei, que ele vai de uma hora para outra virar um pró-Estados Unidos. Isso é impensável, né? Porque há uma componente ideológica muito forte, uma componente religiosa muito forte. Toda a ideologia, desde 1979, da Revolução Iraniana, é contra os Estados Unidos. Vamos lembrar o grande Satã, né? Os Estados Unidos é o grande Satã, o Israel o pequeno Satã. Então, essa solução à Venezuela não acontecerá no Irã. Então, você precisaria, para fazer uma troca de regime, mandar tropas no terreno, que você vai tirar aquela pessoa que está sentada lá e vai botar uma outra pessoa sentada na cadeira presidencial. E aí isso vai gerar uma crise, vai gerar convulsão, vai gerar reação. Então, você precisa ter tropas para estabilizar essa crise, senão você não faz isso. Só que os Estados Unidos não querem fazer isso, não vão fazer isso. Então, os Estados Unidos ficam numa posição em que o objetivo político não é muito bem definido. Aí agora eles estão tentando alinhar o discurso e a porta-voz da Casa Branca disse que são 4 objetivos. Desnuclearizar o Irã. Vamos lembrar que os Estados Unidos disse que já fez isso, né? Em junho do ano passado, ou seja, não fez, evidentemente, está falando que vai fazer de novo. Tirar a capacidade missilística, né, de mísseis balísticos, acabar com a capacidade missilística do Irã. Acabar com a capacidade dos proxies iranianos de atuar, né, contra os interesses americanos, os proxies bem entendidos, Hezbollah, Hamas, Houthis, e acabar com a marinha iraniana. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que, num determinado momento, amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 dias, o presidente Trump diga assim, olha, já atingimos o objetivo. A capacidade missilística do Irã está acabada, a marinha já fundei todo mundo, não tem mais bomba atômica e, pum, vamos voltar para casa. Isso não vai resolver o problema. Então, o que vai acontecer? Vai ser mais uma etapa desse longo conflito, Rodolfo. Então, nós vamos ter uma pausa, um cessar-fogo, o regime vai se reorganizar daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 4 anos, nós vamos ter novo conflito na região, porque os problemas não terão sido resolvidos.